Agora, quais são as situações que a gente não precisa conjugar, né? Porque conjugação é uma opção, né? Como eu já disse no começo desse vídeo, você percebe que não é toda hora que você precisa estar conjugando o verbo. Então, Lin, qual é o momento onde eu não preciso conjugar verbo? A resposta é o seguinte: você não precisa conjugar o verbo uma vez que você está indicando um tempo, tá? Então, por exemplo, coloque aqui antes, agora e depois. Quando eu uso antes, obviamente eu estou me referindo ao passado, né? Lógico que existem exceções, existem situações onde você pode colocar a palavra antes numa ideia futura. Mas imagine nos casos que a gente está falando de uma forma mais simples aqui, tá? De você colocar a ideia do antes no passado, né? Então, eu antes comi, né? Ou seja, você está dizendo que aconteceu algo antes, né? Antes de você vir, eu estava falando com ele. Antes de você me ligar, eu estava fazendo tal coisa. Enfim, quando você usa a palavra antes, você já está indicando algo que é no passado. Quando você indica algo que é no passado, torna-se opcional você conjugar. Porque a conjugação verbal em mandarim, ele serve justamente para você conseguir passar a ideia e o outro te entender, né? Agora, se você já falou que é algo no passado, você não precisa necessariamente conjugar o verbo. Mas eu quero conjugar porque eu estou acostumado no português a conjugar. Beleza, você pode conjugar, não tem problema nenhum, tá bom? Mas vou passar aqui para você alguns indicadores de tempo, onde se você utilizar esses indicadores do tempo, você não precisa necessariamente conjugar o verbo, tá? Então, a palavra antes é 之前, 之前. Por exemplo, então, se você quiser falar assim, eu antes comi, né? Eu comi antes. Então, passado, né? Então, eu posso falar assim, 我之前吃. Só. Você não precisa colocar o le, você não precisa colocar nada, tá bom? Agora, vou pular o agora, vamos falar o depois. O depois, ele vai indicar, obviamente, o futuro, né? Então, o futuro é 之后, 之后. Sendo uma ideia no futuro, você não precisa também usar a partícula hui, como você já viu aqui, para indicar o futuro, o verbo. Você pode simplesmente falar, vamos supor, eu vou comer depois, né? Então ficaria 我之后吃, tá? Então eu depois comer, 我之后吃. Você não precisa colocar hui, a não ser que você queira por opção, tá? Qual que é o problema aqui? O agora. Agora, quando a gente está falando dessa palavra agora, né, você está dizendo que está acontecendo nesse exato momento, né? E quando está acontecendo nesse exato momento, você pode usar ou não o zai, que é o gerúndio, né? Então você pode falar, vamos supor, eu estou comendo agora. Então, 我现在吃, 我现在吃. Você também não precisa indicar o zai, que é o gerúndio, neste momento, porque você já está indicando agora. Mas eu quero falar mesmo assim. Tudo bem, então. Você pode falar 我现在正在吃 ou 我现在在吃. Não tem problema nenhum, tá? Em você conjugar, mesmo indicando o tempo. Mas saiba que, quando você indica um tempo, você não necessariamente precisa conjugar o verbo. Beleza?